Oi, gentes! Oi? Estou aqui com meu convidado mais do que especial, meu amor, pra gente fazer aquilo que a gente comentou nas stories e no nosso feed, que é pra gente responder algumas perguntinhas. Vamos lá? Vamos lá. Primeira pergunta. Como vocês se conheceram? Foi amor à primeira vista? Meio que foi. Foi que meio que foi. A gente se conheceu numa missão, né? Eu tava voltando de uma outra missão no norte do Paraná, em Nova Fátima. Você tava No Ralau de Arapongas. de Arapongas e a gente se conheceu lá. Daí quando eu te vi, eu fiquei meio tonto. E eu olhei assim pra cara e falei, gente, esse menino tá me olhando com uma cara meio estranha. E aí, enfim, desenrolou na amizade e tudo mais. Segunda pergunta. Quanto tempo a gente namora e a gente noivou? Namoro... Isso é melhor com datas. Namoro 3 anos, a gente vai fazer daqui a uma semana, 26 de março. E a gente tá noivo há 1 ano e pouquinho e casa daqui a menos de 10 meses. Quais marcas do feminismo e do machismo foram mais prejudiciais pra vocês na relação a dois? O machismo, ele é algo estrutural dentro da nossa sociedade. Ele é algo que tá dentro de nós enquanto homens e também está dentro das mulheres. E a gente nem percebe que ele tá ali. E de que ele nos fere, de que ele nos incomoda e de que ele faz com que as relações sejam comprometidas, assim. Cara, eu não sei nem qual é a questão mais pesada, assim, de como que o machismo e o feminismo acabou interferindo no nosso relacionamento. Mas eu acho que é principalmente quando a gente começa a perceber de que começa a existir uma guerra entre os sexos dentro da relação, né? Onde a gente sempre quer fazer com que um ganhe, um vença, sabe? Começa a deixar de ser sobre o amor e sobre o amor vencer, sobre os dois ganharem juntos, mas a gente quer fazer com que um perca, sabe? Porque eu sou machista, porque eu sou feminista, porque eu entendo mais sobre a relação entre os sexos e você não, assim, sabe? Eu acho que se você tá dentro de um relacionamento e o teu interesse é fazer a pessoa perder dentro da conversa, você não entendeu nada sobre o amor, assim. Né, uma conversa boa dentro de um relacionamento é uma conversa que termina com os dois ganhando, não é com um perdendo, sabe? Próxima pergunta. Antes de vocês estarem juntos, sempre tiveram certeza sobre o chamado do matrimônio? Ou se não, como foi definida essa vocação? Não, nós não tínhamos certeza. Inclusive, a primeira vez que a gente conversou, a gente foi dar uma volta num parque que tem aqui perto e a gente falou muito sobre Jesus, a gente contou o testemunho um do outro e a gente saiu de lá com uma firme decisão sobre a nossa abertura ao chamado ao celibato. E aí depois a gente ficou muito amigo, daí acho que a gente repensou e a gente se apaixonou e matrimônio. Eu acho que você já sonhava mais com casamento, assim, antes, né? O casamento sempre foi algo que fez muito parte da sua vida, você já teve outros relacionamentos e tudo mais. A Larissa é a minha primeira namorada e eu nunca sonhei em me casar, assim, sempre rejeitei a ideia do matrimônio. Principalmente pelas minhas experiências ruins com casais, eu olhava pros casais, eu olhava a infidelidade deles, eu olhava pro quanto que eles brigavam, quanto que eles não eram felizes. E a única coisa que eles faziam era reclamar do número de filhos que eles tinham e das contas que eles tinham pra pagar. E eu acho que muito também porque eu sempre fui muito envolvido com os movimentos sociais de esquerda, assim. Que é um movimento que luta muito contra tudo aquilo que é construído, tudo aquilo que é tradicional. E tem algo mais tradicional do que a família, sabe? Então eu já não sonhava com casamento, não. Então me casar é um grande milagre de Deus, assim, na minha vida. É uma surpresa de Jesus que eu não esperava. Estou errada em ser cristã e concordar com algumas lutas do feminismo? Não. Eu acho que pra mim, quando eu olho pra todas as pautas do feminismo, a melhor resposta que eu encontrei há um tempo atrás foi de entender assim: questões certas, mas as respostas, pra mim, erradas. Vocês decidiram esperar em Deus por um namoro santo? Foi difícil pra vocês dois viverem esse momento? Qual foi a maior batalha? Mano, é difícil, mas não é impossível. Não é a pior batalha da vida. Tem coisas que são muito mais difíceis do que segurar o menino e a menina. Medo do matrimônio muito cedo e do que as pessoas iam falar. Como você e o Flávio souberam que era o tempo certo e se a gente também passou por isso também? Eu acho que a gente não teve isso de falar que era muito cedo ou não. A gente tá há 3 anos juntos, a gente noivou, a gente tinha quase 2 anos. Mas eu acho que em relação ao tempo certo, eu não sei se tem um tempo certo, mas acho que a gente sente essa maturidade primeiro. Eu acho que cada casal encontra isso dentro do relacionamento, assim. Tem uma relação de idade também, né? Sim. Que eu acho que é importante ter um mínimo de idade pra se casar, porque realmente é uma decisão séria que quando você é muito novo, você não tem tanta noção do que realmente... As responsabilidades, né? Com outro e com constituir uma família e, enfim, manter uma casa, né? A gente tem 3 anos, né, de namoro, então eu acho que foi um tempo o suficiente, assim,
Principalmente pra gente que vive a castidade. Então, eu vejo relacionamentos aí de 10 anos que você sabe que as pessoas não vivem a castidade em geral. Por quê? Porque é difícil manter por muito tempo, entendeu? Então, é uma questão de prudência também. E outra coisa, assim, tem a questão de você ser novo, mas tem a questão de não ser prematuro, sabe? Eu sou uma pessoa nova, eu tenho 23 anos de idade. Eu tenho muita coisa pra viver pela frente. Eu poderia muito bem viver solteiro, viver todo um tempo. Mas eu entendi dentro da minha história, eu acho que cada um tem que entender a sua própria história, o seu relacionamento e ver qual que é o tempo certo de viver cada coisa. Existe algum pensamento dentro do feminismo que você acha que faz sentido pra você? Muitas perguntas sobre isso. Como vocês entendem a relação da vida cristã com a luta das mulheres? É possível ser cristã e feminista ao mesmo tempo? Dissertem sobre. Em primeiro lugar, quando você vai estudar muitas coisas a respeito do feminismo, ele vai ter uma ligação muito direta com questões do marxismo. Isso a gente vai entender enquanto igreja, que não tem uma ligação com aquilo que a gente crê e que a gente professa. Mas em contrapartida, quando você vê também relatos sobre a história, e aí você vai ver conquistas em relação ao direito das mulheres, direito a voto, cada vez mais direito à fala, igualdade salarial, você vai ver um monte de coisa que não tem como você olhar para isso enquanto ser humano e você dizer que não são avanços e não são coisas positivas. Mulheres hoje lutarem para que elas não sejam estupradas na rua, mulheres hoje lutarem para que elas não tenham que passar por situações que elas, enquanto filhas de Deus, não têm que passar. Então eu, enquanto pessoa que luta pela dignidade do ser humano, é óbvio que eu vou olhar pra isso, eu vou olhar pro evangelho, eu vou olhar pra forma como Jesus sempre tratou as mulheres, eu vou falar, cara, é bom que se lute por isso, porque isso é lutar pela dignidade das mulheres. Agora, há muitas vertentes dentro do feminismo, aí tem gente que vai dizer, isso não é feminismo, isso é femismo, não sei o que lá, mas enfim. Há correntes dentro disso, pessoas que lutam em relação ao feminismo, que elas têm como objetivo uma luta sexista que é esmagar os homens, quer dizer, de que você não precisa de homem pra nada, que vai ser contra a constituição familiar, que vai falar a favor, por exemplo, do uso de métodos anticoncepcionais, que vai falar a favor do aborto. Então, quando eu olho para aquilo que elas falam enquanto direito e dignidade da mulher, eu falo, cara, é isso. Quando eu olho para a resposta que elas dão para isso, pela forma como elas querem tratar o homem e dizer não à família, tralalá, eu não vou concordar. As lutas do feminismo são reais, são boas, são positivas e necessárias, mas a resposta que é dada não é a mesma que eu, enquanto mulher cristã, quero dar para isso. Eu acho que a gente nicha muito também as coisas assim, né? De dizer de que a luta a favor do direito das mulheres de não serem abusadas é uma luta feminista. Isso não é uma luta feminista, isso é uma luta de seres humanos que acham que as mulheres não devem ser abusadas, sabe? Eu sinto que o feminismo, ele se apropriou de lutas que não são particulares, exclusivas delas, entendeu? Deles, dos feministas, das feministas, assim. Não é uma luta exclusiva, entendeu? É por isso que a gente não pode ter medo de dizer de que a gente pensa parecido com uma pessoa que é feminista, porque só cabe de que ela é feminista e você não é, mas o fato é de que a luta é a mesma, porque não é uma luta delas, entendeu? Então tem essas questões, assim, sabe? E eu acho que a gente tem que parar de ter medo de dizer essas coisas, assim. Porque eu sinto que, pelo medo que as pessoas têm, falando principalmente pros cristãos, o medo que os cristãos têm de serem caracterizados e configurados como feministas diante dos olhos das pessoas, leva eles a serem extremamente omissos. Se você é um cara cristão, velho, e você vê uma menina sendo assediada na rua, se você falar pros caras pra eles não fazerem isso, você não tá sendo feminista, você tá sendo homem, ser humano, cristão. Você tá só sendo um ser humano que tá defendendo outro ser humano. Você não tá sendo feminista, sabe? Porque quando a gente nicha isso, a gente deixa com que outras pessoas que não se identificam com a proposta do movimento todo também lutem por questões que é de todo mundo, sabe? Mulheres feministas e não feministas sofrem assédio. Aí somente as mulheres que não são feministas são dignas de serem protegidas? Não, todo mundo tem que ser protegido. Todo mundo tem direito de viver bem, sabe? Só que eu também não gosto de hipocrisia, entendeu? E a gente vê que, de fato, hoje em dia, atualmente, as pessoas que mais se posicionam sobre essas questões são as feministas, e eu admiro demais, assim, sabe? Então, eu queria, assim, tirar o meu chapéu para as feministas, assim, ó. Queria dizer que, de fato, vocês têm se manifestado de uma forma incrível, vocês têm uma linguagem incrível, e eu acho que nós, enquanto cristãos, a gente precisa se posicionar mais, porque falta representatividade católica a respeito do direito das mulheres e a respeito do direito dos seres humanos, assim, sabe?
tem que ter mais Larissas no YouTube, assim, sabe? Mais mulheres que tenham coragem, por exemplo, de fazer um vídeo dizendo que sim, mulher gosta de sexo, mas se eu não quiser me masturbar, eu tenho o direito de não, sabe? Tipo, falta representatividade. E é pela falta de representatividade de cristãos, de cristãs, de que a gente vê o advento dessas ideologias e tudo mais. Namoro entre católicos e protestantes. Muitas pessoas perguntaram sobre isso. Rola? Rola, porque tem muitas pessoas que namoram. Mas o que a gente acredita a respeito disso é de que claramente já existem dificuldades dentro do namoro e que vão surgir dificuldades dentro do próprio casamento. Por uma questão de doutrina, de como vamos educar os filhos, de até mesmo chegou domingo, a gente vai na missa, vai no culto e tudo mais. A gente vai casar onde? Vai casar na igreja católica, na igreja evangélica. A gente vai educar os filhos na doutrina católica ou na doutrina evangélica? Vai poder ensinar a rezar a Ave Maria? Daí ele vai falar que não. Daí tu vai falar, mano, mas Nossa Senhora é muito importante pra mim. Você percebe o quanto que é eminente os problemas? Então é uma questão de que assim, ó, claramente se você viver isso, você vai encontrar conflitos. É impossível viver? Parece que não. Não, e você tá disposto a passar por isso? Exatamente. É tudo sobre estar disposto. E antes que a maior dica que a gente dá também é de você pesquisar a respeito do que a igreja diz sobre isso, porque ela tem uma posição a respeito do matrimônio e tudo mais, pra você ficar sabendo. Um conselho: tô afim do meu amigo, mas não sei se ele gosta de mim. O que devo fazer? Eu gosto de clareza sem putaria, entendeu? Quando você chega na pessoa e fala, mano, eu tô afim de tu, mas também não fica se assanhando, entendeu? Se deu o valor, eu acredito. Eu acho que também emitir os sinais certos, assim, sabe? Tipo, não adianta você gostar da pessoa e você não demonstrar que você gosta dela. Aí você fica parecendo uma porta na frente dela. Você tem que demonstrar, né? Que você tá afim da pessoa e tudo mais. E ore ao Senhor. Acho que você vai percebendo, né? Daí chega uma hora que, sei lá, ou você vai adiante, ou você conversa com a pessoa e, enfim, vai fundo. Além da oração, tiveram alguma outra arma para lutar pela castidade no namoro? Como vocês lidam com os hormônios? Falem sobre a questão do beijo no namoro. Tá. Em geral, sobre castidade, eu acho que rola a questão da coerência. Ninguém é vocacionado a viver a castidade, você é vocacionado a viver a santidade. Dentro disso, eu olho para a castidade, essa vivência do equilíbrio, e sobre castidade, e eu falo, cara, eu quero viver isso. Então, acho que a relação da coerência, por exemplo, beijo no namoro. Se você já viveu isso na sua vida, né, porque já viveu isso na minha vida, um beijo bem dado, aquele beijo linguístico, é o quê? É uma preliminar para uma relação sexual. Se você não tá querendo viver a relação sexual, por que você vai começar um negócio que tu diz que não vai querer terminar? Então, acho que a primeira questão sobre isso é em relação ao beijo. Por exemplo, eu e Flávia, a gente nunca se beijou de língua. Não é por uma questão de castração, de não sei o que lá, mas é pra gente uma questão de coerência. Se a gente não vai fazer até o final, então a gente não vai começar. Vai ficar sozinho? Não. Vai ficar vendo filme embaixo do cobertor? Não. Vai ficar, entendeu? Vai ficar dentro do carro dando uns amassos? Não. Então acho que pra mim, castidade em geral é uma questão de coerência. Você realmente quer? Não quer. Não quer. Quem quer faz, gente. Quem quer faz. Não adianta. A não ser que você seja um ninfomaníaco, uma pessoa que tem algum problema muito sério e você seja viciado em sexo. Entendeu? Eu não consigo entender, isso me revolta. Isso me revolta, porque a pessoa não quer e paga de sonsa. Porque a questão não é sobre, cair, não sei o que lá, mas é não, sobre essa questão da procura. Meu filho, se você sai de casa e você sabe que você vai fazer, você quer. Entendeu? Você quer. O problema tá em querer. O problema é que a gente não quer Jesus o bastante. A gente não quer a santidade o bastante. Então a gente tem que parar de fingir que a gente quer e começar a querer de verdade. E se você não tá preparado pra namorar, não desce pro play. Tem isso também, entendeu? Se você percebe que você não consegue dar conta, mano, termina o namoro, entendeu? Fica na sua, vive a castidade primeiro sozinho, acho que isso é muito importante também. Muito importante. E a última pergunta também, que sempre as pessoas mandam mensagenzinha pra gente e tudo mais. O que é importante para a espera do seu José e da sua Maria? Como se preparar para encontrar a pessoa certa? Como saber que a pessoa é enviada por Deus? Esse negócio de, como saber se a pessoa certa é ser enviada por Deus e tal? Bom, nós enquanto cristãos católicos não acreditamos em predestinação. A gente acredita que Deus pode nos abençoar, nos mostrando pessoas lindas, maravilhosas, mas de que a gente vai fazer as nossas escolhas. Então, pra mim tenha clareza a respeito daquilo que você quer viver na sua vida e saiba escolher a pessoa que esteja de acordo com aquilo que é um propósito pra sua vida. Então, eu quero ser santa, eu quero viver um relacionamento com Deus. Essa pessoa que você escolheu tá caminhando pra isso? Irmão, vá orar,
cuida da sua vida, fica em Jesus, entendeu? Não abra mão dos seus propósitos nem das suas exigências e saiba escolher, porque em nome de Jesus é pra vida inteira. É isso, gente. Essas foram as nossas perguntas. Se você ainda não é inscrito no meu canal, faça isso. Divulga com as pessoas. A gente tá com projetos incríveis. E é isso aí. Falou, beijo. Tchau. Foi, né?